Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin e sejam muito bem-vindos a este canal. No sistema religioso, nas igrejas, as pessoas elas não sabem a diferença entre judeu, gentil e prosélito. Elas não sabem a diferença de antes da cruz e depois da cruz. Elas não sabem a cronologia das histórias bíblicas ocorridas no sistema religioso, nas igrejas. As pessoas, os líderes religiosos, eles misturam tudo, o Velho Testamento com o Novo Testamento, todas as histórias, eles misturam tudo, usam versículos isolados do contexto, ou seja, eles não sabem ler as Escrituras, não sabem ler a Bíblia. Bom, mas como eu posso afirmar tudo isso? Bom, vamos ver alguns exemplos agora e algumas doutrinas que eles mesmos ensinam nesse sistema que podemos ver nas Escrituras que está totalmente ao contrário. Nos dias de hoje, se usa ao Novo Testamento, depois da cruz de Cristo, o ensinamento é totalmente diferente da doutrina de antes. O que eu quero deixar claro aqui é que eles misturam e usam algumas passagens de antes da cruz, da lei, para os dias de hoje, sendo que existem um começo, um meio e um fim. O fim foi Cristo, foi a cruz de Cristo. Ali mudou o tempo da lei e começou o tempo da graça. É um outro ensinamento em que não deve ser mudado. Só que a justificativa para muitas pessoas do sistema religioso é dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e devemos usar toda a Escritura. Bom, nesse caso que a Escritura toda ela é inspirada, isso é verdade, mas não significa que toda ela seria uma doutrina para os dias de hoje. As Escrituras é para saber o que aconteceu naquele tempo e para saber o que nós devemos fazer neste tempo, no nosso tempo, para saber como é no nosso tempo. Então não podemos usar das doutrinas passadas para os nossos dias, para o nosso tempo. Sem contar que naquele tempo existiam culturas totalmente diferentes, em que algumas doutrinas eram referentes a culturas específicas, o que jamais podemos trazer para os nossos dias, como o sistema religioso faz. Agora, uma outra doutrina que o sistema religioso usa e ainda ensina é o fato de abrir a Bíblia em qualquer lugar e ali pegar uma palavra e dizer que Deus falou através daquela palavra. Aqueles que quiserem estar em Cristo e na graça de Cristo, pelo amor de Deus, não façam isso. Não usem a Bíblia dessa maneira. Não é dessa maneira que se lê a Bíblia. Pois muitos religiosos, muitos fariseus, muitos dessa seita que é os religiosos das igrejas, eles ensinam a fazer isso, a pegar um determinado momento, abrir a Bíblia em qualquer lugar e ali ler uma passagem. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não se deve, Deus e nem as Escrituras ensinaram a fazer isso, como nós vamos ver, mas tem muitos religiosos ensinando a fazer isso. Algumas vezes podem até dar certo, mas por haver doutrinas diferentes, culturas diferentes, tempos diferentes e histórias diferentes nas Escrituras, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, pode dar muito errado. Pelo contrário, pode ir contra a própria palavra, como vou dar alguns exemplos agora. Imagine lá em Oséias capítulo 1, versículo 2, se alguém de repente está procurando uma passagem, se está procurando uma palavra de Deus e de repente abre nessa passagem. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai e toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Ou seja, quem já leu o livro de Oséias sabe que claramente isso foi um mandado de Deus específico para Oséias por causa da prostituição do povo de Israel, porque eles estavam desobedientes, eles andavam em desobediência. Então isso foi uma ordenança específica. Não se pode usar, muito menos muitas doutrinas do Velho Testamento, da lei de Moisés, para os nossos tempos, para o Novo Testamento. E principalmente esta não é de forma alguma para
para os nossos tempos. Não que o sistema religioso usa, mas o cuidado de abrir a Bíblia em qualquer lugar pode se deparar com passagens como esta, e isso não se deve fazer jamais. Outra passagem também muito interessante em que nós devemos aprender, mas não para aplicar, mas para saber a história. Essa passagem, de repente, se uma pessoa está mal, se um filho de alguém está mal, está precisando de ajuda e uma pessoa pede a orientação de um líder religioso e ele dá exatamente essas instruções para a pessoa abrir a Bíblia em qualquer lugar e ali ler. E de repente ela para bem em Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Bom, se essa pessoa ficar só nesses dois versículos, se pegar isoladamente, meu Deus, o que não pode acontecer? Uma doutrina totalmente errada, que justamente o sistema religioso faz. Retira versículos isolados de um contexto para ensinar as pessoas. E principalmente usa muita doutrina do Velho Testamento que não se deve usar mais, pois depois da cruz de Cristo, os ensinamentos são totalmente diferentes. Por esse motivo, não faça isso, não abra a Bíblia e não procure de uma forma que Deus fale ali com você, porque Ele não fala dessa forma. Nós vamos ver em que forma Deus fala hoje, nos dias de hoje. Em Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então olha só, uma doutrina que nós podemos pegar como exemplo, ou seja, essa nós podemos aplicar, porque não se refere a um ensinamento, não se refere a uma cultura, não se refere a um povo específico, simplesmente se trata de ler a palavra. No caso de Josué, a palavra que ele tinha lá. Hoje a nossa Bíblia é muito mais completa, mas serve porque está falando a respeito do livro, de ler e meditar naquele livro dia e noite. Então é o que nós devemos fazer na Escritura. Nós podemos pegar essa parte e aplicar, ou seja, meditar nas Escrituras de dia e de noite para saber o que nós devemos fazer e não simplesmente abrir em qualquer lugar e pegar uma palavra e achar que Deus está falando. Ele não fala assim. Desde aquele tempo ele não fala assim. Ou seja, devemos meditar, e meditar não é simplesmente ler, é meditar, é estudar, tomar cuidado com o que devemos fazer. Agora vamos para Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, e examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então olha só, Paulo ensinava eles e eles examinavam as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram realmente da maneira em que Paulo estava falando. Então olha só, é dessa maneira que devemos ler, que devemos estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala conosco dessa maneira. Quando nós nos esforçamos, insistimos, verificamos, aprendemos algo e verificamos se realmente aquele algo é dessa maneira. Porque muitos, então no sistema religioso, muitas pessoas que frequentam igrejas, elas não conferem, elas simplesmente vão à igreja, ouvem a palavra e depois esquecem a Bíblia. Elas não conferem se aquilo realmente é daquele jeito e nem sequer estudam. Só vão pegar a Bíblia novamente depois na outra semana, quando é dia de culto novamente. E isso, muitas pessoas fazem isso. Por isso elas caem no erro do sistema religioso. Por isso muitos são enganados. Só tem duas maneiras em que Deus fala conosco nos dias de hoje. Não caiam em ensinos errados, em heresias, porque eu vou falar algumas heresias que o próprio sistema religioso eles ensinam e que não estão nas Escrituras. As Escrituras nem Deus ensinam. Mas olha só como as Escrituras nos ensinam. Vamos lá para Lucas capítulo 16, versículo 16.
a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Por que que a lei e os profetas vigoraram até João? Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então olha só o porquê, o que motivo a lei e os profetas vigoraram até João, que João Batista foi o último profeta, porque tudo se culminou em Cristo, em Jesus. Antes, na lei, no Velho Testamento, Deus falou de muitas formas aos profetas, para que os profetas falassem ao povo. Depois que veio Cristo, Deus então falou através de seu Filho, de Jesus. Então, depois desse tempo, ele não usa mais profetas para falar com o povo, e sim para ouvir as palavras de Jesus. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha só, então nenhuma profecia das Escrituras veio de vontade humana. E o que quer dizer de vontade humana? Bom, calma aí que nós já vamos ver o que significa essas vontades humanas. Nenhuma profecia foi de vontade humana, mas todas elas foi referente a Cristo, ao Messias, aquele que viria para libertar o povo, para morrer na cruz e assim trazer a salvação para o povo. Toda a profecia do Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Ele foi a profecia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada. Então os profetas, eles profetizaram a respeito da graça de Cristo, a graça que foi revelada a Paulo depois do tempo de reforma, que passado o Atos, então é revelado a graça de Cristo, a graça de Deus, ou a fé, a revelação da fé, que agora estamos em graça, depois do tempo de reforma. Então foi referente a essa graça que os profetas profetizaram. Então não tem mais necessidade de haver profetas profetizando. Ou seja, se não tem a necessidade de profetas profetizarem, como Deus fala conosco então nos dias de hoje? Bom, olha só, vamos lá para João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo é quem vai nos lembrar, é quem vai nos falar, nos orientar a respeito de todas as coisas que Jesus Cristo ensinou aos apóstolos e à sua igreja. Então, as maneiras em que Deus fala conosco hoje é através da palavra dele, da Bíblia, e através do Espírito Santo. Então, muitas vezes nas igrejas nós se deparamos com situações de que as pessoas falam: Deus falou ao meu coração. Mentira! Deus não fala ao coração de ninguém, ele fala através da palavra e fala através do Espírito Santo, porque o coração do homem é enganoso. Deus jamais falaria no coração do homem, mas isso é muito comum no sistema religioso, ou seja, o próprio sistema religioso está contra a palavra de Deus. Visto que no sistema religioso existem muitos profetas, os profetas eles têm a mania de falar: Deus mandou falar tal coisa para tal irmão. Mas como Deus mandou falar se aquele irmão também tem o Espírito Santo? Quer dizer que o Espírito Santo que está naquele irmão então não falou para ele? Ou seja, algo está errado, tem alguma coisa errada. E muitos estão cegos e não conseguem ver isso. E as profecias? Quando um irmão faz uma profecia que adivinha alguma coisa de um irmão, que ele consegue adivinhar e algumas coisas ainda caem e encaixam em tudo na vida que a pessoa falou.
como vimos nas Escrituras, as profecias foram todas profecias referentes a Jesus, a vinda de Jesus. Hoje estamos na graça, nós temos o Espírito Santo que nos guia. E nenhuma das profecias foi sequer de vontade humana. Então as profecias de hoje são referentes a vontades humanas, então não são profecias, e sim adivinhações. Hoje, os profetas de hoje não fazem profecias, eles fazem adivinhações. Eles tentam adivinhar a vida das pessoas. Porque as Escrituras não ensinam coisas assim, de adivinhar sobre a vida das pessoas ou profetizar na vida das pessoas. Não foi de vontade humana, mas foi sobre a vinda de Cristo. Foi sobre a graça que Ele traria. Foi sobre a salvação que Ele nos traria. Então, toda a profecia do Antigo Testamento foi referente a Jesus e se culminou em Jesus, terminou em Jesus. Hoje aparecem muitos profetas fazendo adivinhações e também está escrito que a adivinhação é um pecado de feitiçaria. Isso está escrito também, é bíblico. Adivinhação é pecado de feitiçaria. Então tome muito cuidado, irmão. Quando um profeta chegar para você e falar, Deus mandou falar, ou ele profetizar algo na sua vida. Então muito cuidado, porque nós estamos na graça, no Evangelho da Graça, no Evangelho de Cristo. Então cuidado com esses ensinamentos do ensino religioso. Não tem mais profeta. Essas profecias não são profecias, são adivinhações. E também pecado de feitiçaria não herda o reino de Deus. Muito cuidado ao fazer profecias e também com aqueles que fazem profecias, porque não é a maneira que Deus fala hoje. Acabamos de ver nas Escrituras. Ele fala através do Espírito Santo que nos guia e através da palavra. Ele não fala através de profecias, não fala através de profetas, não fala ao coração do homem e jamais, em hipótese alguma, irmão, não procure respostas de Deus abrindo a Bíblia e procurando qualquer passagem. Não faça isso. Medite nas Escrituras de dia e de noite para saber o que deve fazer. É mais difícil, mas Jesus, ele é o caminho difícil. É mais demorado, tem que ter paciência, tem que ler uma história inteira. Sim, tem que fazer tudo isso, tem que ter paciência, vai aprendendo aos pouquinhos, cada dia aprende um pouquinho mais. Ou seja, tudo isso vai te ensinar a ter paciência, vai te ensinar a ter fé, vai te construir, ou seja, vai construir algo sólido na sua mente, na sua fé, em você, vai te transformar. E não do jeito que o sistema religioso ensina, abrir as Escrituras em qualquer parte e ali achar que Deus está falando com você. Não é dessa maneira. Às vezes pode dar certo, mas também muitas vezes pode dar muito errado. Bom, então foi isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva no canal também. Não esqueça de compartilhar com muita gente esse vídeo para as pessoas verem, para as pessoas conhecerem o Evangelho da Graça e vir ao Evangelho da Graça e sair do erro, do engano do sistema religioso. Bom, então eu espero você no próximo vídeo. Até lá!